a sua Bíblia no livro de Jonas. Como é o nome da sua irmã, pastora Érica? Adriana também, né? Adriane. Ela falou parte, até falei, acho que eu não preciso pregar mais não. Né? O Espírito é o mesmo, amém, irmãos? Jonas. Vai passando para as extremidades aí que o... Amém? Quantos acharam? Digam amém. Enquanto eles vão recolhendo, vocês conseguem ler comigo? Jonas 1. Vamos lá? Jonas 1, verso 1. Certo dia Deus disse a Jonas, filho de Amitai. Quantos estão lendo comigo? Digam amém. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Verso 3. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Diga, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritaram por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Diga, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. Diga, sono profundo. Verso 6. O capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que você está dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não nos deixe morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos nesse perigo. Eles fizeram isso, o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram: agora diga quem é o culpado disso tudo. O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? Qual é o seu povo? Eu sou hebreu, respondeu Jonas. Eu adoro ao Senhor que fez os céus, a terra e o mar. Verso 10. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram ainda mais apavorados e disseram: veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem-me no mar. Ele ficará calmo, pois eu sei que a culpa dessa terrível tempestade é minha e ela recaiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia, porém não conseguiram nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então oraram bem alto assim: ó Senhor, não nos castigue com a morte por tirarmos a vida deste homem. Pois és tu, o Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da sua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e jogaram-o no mar, e logo o mar se acalmou. Só até aí. Papai, nós queremos colocar mais uma vez a nossa vida diante do Senhor e pedir que nessa noite o Senhor traga a sua revelação sobre nós. Nós ansiamos, ó Pai, pela sua manifestação no nosso espírito, para que possamos compreender, Senhor, a sua palavra, e para que a sua palavra venha transformar as nossas vidas, e nós sejamos agentes de transformação por onde passarmos, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento muito difícil da história. Nós estamos vivendo um momento de apostasia. Eu acho que o início da apostasia já começou, aquele que a Bíblia declara. O que é a apostasia? Quando a gente se afasta do propósito de Deus. Hoje nós estamos vivendo um tempo, acho que nunca houve na história, o número de desviados dentro da igreja. Eu até mudei um pouco meu conceito. Antes eu achava que desviado era aquele que frequentava a igreja e hoje estava no mundo. Hoje eu creio que esses, na verdade, nunca conheceram o Senhor, e eu oro para que eles venham a conhecer. Eu acho que hoje nós temos um número muito grande de desviados, sentados no banco da igreja. Por quê? Porque a religião
não te faz um cristão. A rotina de vir à igreja aos domingos não te faz um cristão. O que te faz um cristão é a sua vida com Cristo. É o seu dia a dia em relacionamento com Deus. É o estar com Deus e a presença de Deus na sua vida vai te transformando e depois você automaticamente vai sendo agente de transformação em outras. Hoje nós temos dentro da igreja muita gente que não sabe o que está fazendo ali, não sabe por que está ali, frio, não lê a palavra, não ora, não adora, é apenas uma pessoa que fica sentada no banco da igreja. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Há alguns meses atrás, eu fui ministrar num congresso de pastores e líderes. E me disseram que era para pregar sobre evangelismo. Falou, Adriana, prega sobre evangelismo. Eu falei, tá bom. E eu fui orar, e a primeira coisa que eu disse para eles foi o seguinte, eu falei, eu posso dar para vocês aqui inúmeras estratégias de evangelismo. A gente trabalha com evangelismo, então a gente tem um monte de estratégias. Como fazer evangelismo na rua, como fazer evangelismo na penitenciária, como fazer evangelismo transcultural. Eu posso fazer tudo isso, mas evangelismo, se você não tiver a paixão latente no seu coração pelo Senhor Jesus, não adianta te dar estratégias. O evangelismo vai se tornar um peso no seu ombro. Quando se ama a Deus acima de todas as coisas, ninguém precisa te ensinar a evangelizar. Quando se ama a Deus acima de todas as coisas, ninguém precisa dizer para você falar do seu noivo. Quantos já se casaram aqui? Digam glória a Deus. Um mês antes do seu casamento, você falava de quê? Futebol, economia. Seja sincero, um mês antes do seu casamento, você falava de quê? Do casamento. Uma semana antes do casamento, você se preocupava com o quê? Além das contas, né, homens? Mas as contas do casamento. É o casamento, é o casamento. Por quê? Porque se não for assim, então é melhor não casar. É melhor não casar. Está entendendo? Hoje, se você fala assim, Jesus está voltando, alguns torcem o nariz. Outro dia eu ouvi de um jovem assim, eu quero tanto que Jesus volte, mas eu tenho um trato com ele, eu vou casar antes. Falei, você já tem namorado? Não, só tem 14 anos. Eu falei, oh meu Deus. O que é isso, irmãos? É não amar a Deus sobre todas as coisas. Na prática é isso. Na prática é não colocar o Senhor em primeiro lugar. Não estou acusando ninguém, entendeu? Mas é um fato. Mas isso é um fato. Nós temos que sondar o nosso coração. E o que a irmã disse é bem verdade. Aqui nós temos um profeta que todos nós, em algum momento da nossa vida, já criticamos, mas às vezes agimos do mesmo jeito. Certo dia, o Senhor disse a Jonas, apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas para fugir do Senhor. Deus te deu uma missão. Deus te chamou, Ele tem um chamado para a sua vida. Muitos de nós se apronta para ir contrário ao chamado de Deus. Muitos ministérios hoje não são de Deus, são nossos. Muitos ministérios hoje trabalham em cima de estratégias humanas, nossas. Eu estou falando para artistas, mas serve para a igreja também, independente do seu ministério. Quando Deus nos diz para fazer algo, se Ele é o dono do ministério, Ele tem a forma, Ele tem o tempo, Ele tem o modo é dele, não nosso. Quando nós começamos a dançar na igreja, há 25 anos atrás, eu estava dizendo aqui hoje à tarde que em alguns lugares ainda é pecado, era pecado ainda. Em alguns lugares a gente chegava, e quando a gente saía, eu estava dizendo para o pessoal daqui da tarde, que o pessoal ungia o lugar com óleo, vinho e sal. Você acha que a gente se sentia bem com isso? Uma vez, o meu pastor é que era persistente, né? Nossa igreja é uma igreja bem conceituada em Goiânia, e o nosso pastor de intercessão na época era um senhor já de idade, um homem de Deus, muito respeitado, e ele dizia para o nosso pastor assim, você vai querer dança na igreja? E o nosso pastor principal dizia assim, eu quero dança na igreja. E ele dizia, então, enquanto eu não entender, eu não
eu não entro enquanto eles estiverem adorando. Então, funcionava assim. A gente subia para adorar, o nosso pastor principal estava lá, mas o nosso pastor de intercessão, que era um homem muito respeitado, ele ficava do lado de fora com os intercessores, enquanto a gente fazia o louvor. E eu dizia para o meu pastor assim, pastor, nós estamos dividindo a igreja. Ele, não, vocês vão dividir se vocês guardarem mágoa no coração, vai orar por ele. Fala para Deus colocar no coração dele o que Deus pensa a respeito desse trabalho que nós estamos começando. E a gente descia, às vezes, chorando, porque nós amávamos aquele pastor e aquele grupo. E quando a gente descia, eles entravam, o batalhão de intercessores. E nós começamos a orar. 6 meses depois, 7 meses depois, um dia o pastor David Quillen estava ministrando lá. Era umas 6 horas da tarde, mais ou menos, e os intercessores estavam do lado de fora com o pastor. E eu sempre falava com o meu pastor, pastor, e aí, o senhor não mudou de ideia? Não, não mudei de ideia, estou orando por ele também. Não mudei de ideia. Eu sou o pastor principal, eu quero essa visão. Ele pediu, enquanto ele não entender, ele vai ficar de fora, nós vamos respeitá-lo e vamos orar por ele. E você ame o seu pastor, dizia para mim. E eu ensinava para os meus liderados, vamos amar o pastor. Qual? Aquele que não gosta da gente? Vamos amar. Vamos amar, vamos amar, vamos amar. Deus usa essas situações para formar o nosso caráter, para realmente revelar o que está dentro. E um dia o pastor David estava ministrando lá às 6 horas da tarde, e a energia caiu. Só que para quem conhece o David sabe, ele, do jeito que estava, ele continuou. Mas, para quem estava de fora, o som plugado cessou. E aí entra o batalhão de intercessores. Como o David não parou de cantar, a gente também não parou de dançar. E ficou aquela penumbra, e eles entraram. Quando eles entraram, isso o pastor me falando. Quando eles entraram e viram que não tinha acabado, que o que tinha acontecido realmente era a energia que tinha caído, o pastor já deu meia volta para voltar. E ele disse para mim, que Deus disse para ele, para aí onde você está. Avança. E ele conhecia a voz do Senhor. E ele disse que entrou até a metade da igreja, porque estava meio na penumbra por causa da energia que tinha acabado. E ele disse que ficou olhando para nós. Passou uns 5 minutos, a energia voltou. Terminou aquela música. Tinha uma porta assim no fundo. O pastor me chamando. Aí eu fui lá. Ele falou, Adriana, eu tenho quase 80 anos. Eu falei, eu sei, eu respeito muito o senhor. Ele falou, eu quero te pedir perdão. Eu falei, pastor, por quê? Ele falou assim, porque eu não gostava desse negócio aí que vocês faziam, não. Eu achava que isso era carne. Mas hoje, quando eu entrei, eu vi um homem dançando com vocês, e não era anjo, e não era gente. Então eu quero hoje me candidatar, eu quero entrar para o grupo também. Porque para dançar com Deus eu também quero. Seria muito mais fácil se a gente tivesse usado o braço, talvez, mas não seria mais ágil. Deus tem um plano para tudo, a obra é dele, o modelo é dele, nós temos apenas que obedecer. Só que muitas vezes a gente se levanta e vai na direção contrária. Por quê? Por que Jonas não queria pregar para os ninivitas? Na época, os ninivitas eram talvez os maiores opressores de Israel. Eles escravizavam o povo de Israel, o povo judeu. Eles escravizavam, eles matavam, separavam as famílias, oprimiam, subjugavam de todas as maneiras que você puder imaginar. E como profeta, ele combatia isso. Jonas deve ter combatido aquele povo demais. E aí Deus fala para ele assim, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. No Novo Testamento, vocês já viram isso em algum lugar? Mas a gente simplesmente se levanta e quer fazer a obra da nossa maneira. Eu tenho visto muitos artistas querendo fazer a obra da própria maneira. E eu tenho visto muitos de nós abrirmos a boca para falar mal de artistas sem entender o contexto de Deus. Eu mesmo já falei. Sem entender o que Deus realmente está fazendo.
Ah, dança country, já ouviu isso? Alguém já questionou? O Senhor é o Deus da diversidade, Ele faz o que Ele quiser, irmãos. Ele faz o que Ele quiser. Esses dias eu conheci uma porta-bandeira que se converteu, escola de samba. Ela falou, pastora, o que eu vou fazer agora? Eu falei, agora você vai levantar a bandeira do Jeová Nissi. Você vai colocar uma bandeira assim, escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Dança para o Senhor, minha filha. É isso que você vai fazer agora. Pastora, o que é isso? O diabo não tem nada, irmãos. Ele não tem nem a chave da casa dele. Jesus tomou. Uai, não é verdade? A gente é que às vezes é religioso. Agora, tudo tem um tempo, tudo tem um modo, tudo é feito com ordem e decência. Muitas vezes, a gente age assim porque a gente não compreende e a gente acha que sabe alguma coisa. Verso 3 está dizendo assim, ó. Jonas se aprontou, fugiu do Senhor, indo na direção contrária e foi para longe do Senhor. Bom, há um conflito aqui entre a razão e a palavra de Deus. Muitas vezes na nossa cabeça há um conflito entre a razão e a vontade de Deus. Há uma briga, muitas vezes, na nossa cabeça entre a técnica e a unção. Não são muitas as equipes que conseguem equilibrar os dois. Começa a crescer demais na técnica, perde a unção. Começa a crescer demais na unção, deixa para trás a técnica. O que é técnica? Técnica é fazer com excelência. Cadê os músicos? Onde estão os músicos? Tem nenhum músico aqui? Ou eu não estou vendo? Ah, está ali em cima. Ali também tem. Você ia contratar um desafinado para dirigir louvor, meu irmão? Não, por quê? Nem se Deus mandasse. Deus não vai mandar, né? Nosso Deus é um Deus de ordem, né? Certo. Por que às vezes nós colocamos palavras na boca de Deus? Deixa eu falar isso com bastante cuidado. As coisas de Deus têm que ser feitas com excelência. O que é técnica? Fazer com excelência. Enquanto nós estamos buscando, os irmãos estão entendendo? Enquanto nós estamos buscando, Deus está proporcionando crescimento a nós. Já aconteceu, meu irmão do louvor, de alguém subir aqui com bastante vontade, mas sem experiência, e ele ser treinado, e dia após dia o sujeito ir crescendo? Já aconteceu? Sempre acontece. Por quê? Tem um chamado. Tem um chamado. A técnica precisa crescer junto com a unção. Que técnica, Adriana? A técnica que você estiver utilizando, seja ela qual for. Seja do teatro, seja do circo, seja da dança, seja da música, seja do que for. Hoje tem técnica para todo gosto, mas a unção, ela é inegociável. E os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Outro dia eu fui ministrar, anos atrás, eu fui ministrar em Manaus, e lá me trouxeram uma moça, porque eles queriam que eu fizesse uma peça e colocaram essa moça para fazer o papel principal da peça. Eu só tinha 2 dias para treiná-los. Era uma peça simples, de pantomima, num evangelismo que ia ter na igreja. E aí tinha um movimento simples, que a moça tinha que chegar, juntar as pernas, pegar um movimento e sair. E a moça chegava e fazia assim. E saía. Aí ela chegava e saiu. Eu falei, mas não é possível que ela não vai aprender a dobrar a perna. E eu só com 2 dias para ensaiar. Aí eu mostrava para ela. E aí ela vinha. Todos eles bastante inexperientes. Aí ela vinha. Aí eu já tinha chamado a atenção demais. Eu falei, vou esperar. Depois que sair todo mundo, eu pego ela e ensino ela a juntar a perna, dobrar a perna, né? Quando terminou, eu falei, vem cá. Esse movimento é importante. Por quê? Porque na hora que você levantar, ele vai te pegar e vai aqui. Se você fizer assim, ele não te pega. Ela falou, pastora, desculpa, minha prótese é dura. Eu falei, como? Aí ela tirou a perna para eu ver. Quem já foi carnal aqui um dia? Quase sempre eu me pego assim, irmãos, mas eu vou crescer. Eu falei, minha irmã, desculpa, eu não sabia. Você fez tudo o que os outros fizeram. Eu não notei que você tinha uma prótese dura. Eu nem notei que você tinha prótese. Aí ela começou a chorar e falou assim, eu só não entendo por que Deus me mandou dançar e permitiu que me tirassem
uma perna. Eu falei assim, olha, eu também não sei porquê, mas uma coisa eu posso te dizer, Deus não erra. E os pensamentos dele são maiores que os nossos. Então o que eu posso te dizer é, confia e me perdoe. Vamos mudar a peça então. Essa moça não estava fazendo com técnica, irmãos? O que é técnica? Fazer com excelência. Fazer com excelência. Quando foi à noite, essa menina arrebentou. Mais de 80 conversões depois da peça. Por quê? Esforço, excelência, dependência, unção. Unção. Já aconteceu da gente estar apresentando, terminou a apresentação, o povo começar a aplaudir. Uma vez aconteceu na comunidade Zona Sul não, comunidade Vida Nova de Irajá, no Rio de Janeiro. O pessoal começou a aplaudir, aí a gente desconfiou que não era para nós e descemos. Deixamos o palco vazio. Aí que o povo aplaudiu, 5, 10, 15, 20 minutos. Eu estava com o microfone na mão para fazer o apelo, mas o povo não parava de aplaudir, eu não fiz o apelo, entreguei para o pastor. E fiquei do lado de lá do palco. Aí, a hora que passou aquilo, tinha uma mulher assim, uma senhora assim. Aí o pastor subiu, né? Falou assim, o que a senhora quer? Ela falou, eu vim aceitar Jesus, ué. Ele falou assim, mas quem te chamou? Ela falou assim, o senhor. Respondeu da mesma altura, assim, né? Eu não falei nada, não. Ô, Adriano, você fez o apelo? Eu falei, não. O povo não parava de aplaudir, eu te entreguei o microfone. Aí virou para o cara do louvor, você fez o apelo? Não. A senhora tem certeza? Tenho certeza, sim, senhor. Alguém falou assim, quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Eu estou aqui. Eu falei, então sobe aqui, minha senhora. Ela subiu, quando ela pisou no palco, ela caiu endemoniada, levantou liberta, era uma mãe de santo da região. Se converteu, fechou o centro espírita e trouxe os discípulos tudo para a igreja. Foi um fruto só. Um fruto só. Mas quando você faz do jeito de Deus, é Deus quem traz o fruto. É Deus que se encarrega de fazer a obra. Por que que muitas vezes, olha, nós estamos no mês de junho, quer avaliar o seu ministério? Quantas pessoas foram edificadas pelo seu grupo esse ano? Quantas pessoas foram ganhas pelo evangelismo através do seu trabalho esse ano? A arte foi feita para ser usada sob 4 pilares. Esse é o nosso norte. A arte foi feita para adoração. Temos que ter frutos de adoração. Quais são os frutos de adoração? Nos assemelhar ao Senhor. Atrair a glória de Deus. Evangelismo é o segundo pilar. Quais são os frutos do evangelismo? Através das artes nós podemos evangelizar, irmãos. Nós podemos entrar nas escolas, entrar nas universidades, nós podemos entrar nos presídios, nos hospitais, nós podemos entrar em creches, nós podemos ir onde um pastor possivelmente não vá. Eu estava dizendo aqui de manhã, à tarde, nesses 25 anos de equipe, nós já nos apresentamos na favela da Rocinha e já apresentamos no aniversário do rei da Bélgica. Eu gosto desses dois extremos, porque dentro disso aí, tudo quanto é lugar que você puder pensar, a gente já apresentou. Sabe esse balé? Nós já apresentamos na pecuária. Os bois foram dormir, a gente jogou água no chão, passamos o rodo e fomos apresentar Ruth. Por quê? Porque lá a gente ia alcançar pessoas. Estrela só tem uma. É a estrela da manhã. Os irmãos estão entendendo? Só tem uma, irmãos. A gente precisa compreender isso. Mas Outro dia, nesses 25 anos, eu sou péssima de data. Quando eu falar outro dia, você já pensa assim, muito tempo atrás. Quando for pertinho, eu falo. Mas já aconteceu da gente chegar, por exemplo, quando a gente vai apresentar em algum lugar, a gente gosta de chegar 1 hora antes para orar, para se preparar, para fazer o negócio direito.
E uma vez nós fomos chegando numa igreja e estava chovendo demais, era numa cidade próxima de Goiânia, chegamos em cima da hora, o culto já estava começando. E nós chegamos, já fomos por trás, eu já botei o povo no banheiro, gente, não quero nem saber cadê camarim, vai para o banheiro, troca de roupa que a gente está atrasado, depois do louvor a gente já entra e tal. E nós entramos no banheiro, tinha duas moças dentro do box discutindo, chamando a outra assim de amada, querida, né? Sua querida. Não, amada é você. Sim, mais ou menos assim, entendeu? Aí uma das moças que estava comigo falou assim, o que é isso, pastora? Né? Escandalizado. Falei, não, aqui hoje é evangelismo, gente. Deve ser gente que veio para o evangelismo. Vamos orar para eles converter. Ah, então vamos. Aí ficou todo animado, né? Aí saem as meninas com a roupa de adoração de dentro do box. Flá. Deus do céu. Só que isso não é só lá, irmãos. Isso não é só na dança. Por quê? Às vezes a religião fala mais alto. O rito fala mais alto. Nós temos que entender que Deus é uma pessoa e com Deus não se brinca. Deus é sério. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo amanhã. E um dia nós vamos estar diante dele, se você levar os seus frutos e ele mandar fogo e não sobrar nada nas suas mãos, você vai se arrepender amargamente, porque aqui quando você tinha a oportunidade de fazer direito, você edificou palha e feno. Como saber que eu não estou edificando palha e feno? Quando Deus te der uma palavra, levante-se e vá para Nínive. Vá para onde Ele te mandou. Faça o que Ele te mandou. Hoje o caminhão de gente que está querendo fazer a obra no próprio braço ou simplesmente desistindo e ficando à margem do caminho é demais. Deus está me falando que alguns aqui estão à margem do caminho. Deus te mandou algumas coisas algum tempo atrás, você não fez e até hoje Ele está aguardando a sua resposta. Ou estamos fazendo a obra relaxadamente. O que é fazer a obra relaxadamente? Ela é a última na sua escala de valores. A gente não faz direito. Por quê? Porque Deus, Ele vai compreender. Sabe o que acontece quando um profeta faz isso, irmãos? Todos sofrem ao redor dele. O que aconteceu com Jonas? Jonas estava naquele barco, ele estava dormindo. O fato dele não entender o processo de Deus e não ouvir a voz de Deus trouxe sobre ele uma tristeza monstra, se transformou em depressão, porque o que ele está vivendo aqui é basicamente uma depressão. Tudo que ele queria era morrer. Por isso que lá, quando fala assim, o que você quer que faça com você, Jonas? Não, me joga no mar. Prefiro morrer do que ir para Nínive pregar o evangelho. Prefiro morrer do que ter que abrir mão e virar pastor. Eu prefiro morrer do que ter que abrir mão e dançar. Eu prefiro morrer do que ter que abrir mão e fazer o que Deus me mandou fazer. A Bíblia fala que Deus um dia vai olhar para alguns e falar assim, servo bom e fiel, fez o que eu te mandei. Ou em outras palavras, foi obediente. Entra no gozo do seu Senhor. Deus quer servos e filhos que sejam obedientes. 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 Os irmãos estão entendendo? Mas muitas vezes a gente quer fazer a obra e a gente entende no nosso modo de ver que a obra, segundo o coração de Deus, é aquela que nos é prazerosa. Deixa eu te falar, a obra é prazerosa. É bom fazer a obra de Deus, mas nem sempre alguns desafios são bons à primeira vista. Nem sempre alguns desafios são bons para aqueles que estão iniciando a jornada. Quantas vezes, irmãos, vou falar por mim, quantas vezes eu já chorei diante de Deus e disse, Deus, é isso mesmo? É isso mesmo? Já vivi muitos milagres. Mas às vezes os milagres não falam mais alto. Quando a gente está cansado, é o cansaço que fala mais alto. E às vezes a gente se cansa porque a gente quer fazer a obra no braço. Porque quando a gente faz a obra na dependência de Deus, você está sempre renovado. Sempre renovado. Às vezes eu me deparo com alguns homens, vamos falar dos homens. Há anos nós estamos clamando, cadê os homens nas artes?
Satanás, há séculos, tem tentado tirar o homem do seu lugar de sacerdócio. Na família, em todo lugar. Nas artes, 85%, sendo assim bem otimista, são mulheres. Ah, Adriana, tem homossexual. Tá, não tem homossexual no exército, não? Não são as artes que fazem o homossexual. O homossexual, quem faz o homossexual são as decepções. É a família desestruturada. É a falta de padrão. Não são as artes, irmãos. Não são as artes. Mas nós precisamos de homens nas artes. Nós precisamos de pastores de artistas. Nós, mulheres, precisamos de homens do nosso lado nas artes. Glória a Deus pelas mulheres que têm se levantado, mas deixa eu te falar, nós precisamos de homens que liderem equipes para que os homens tenham referencial. Tem certos países que a gente vai, irmãos, que eu pego os meus, hoje não, hoje são homens, mas mesmo quando eles eram meninos, eu pegava os meninos e jogava na frente. Porque tem lugar que mulher não fala. Nós estivemos na Indonésia, irmãos. E lá na Indonésia, eu no hotel, com a camiseta escrita Jesus, o moço chegou em mim e falou assim, Adriana, não coloca a gente em risco, nem aqui você pode usar isso. Eu falei, desculpa. Troquei. A gente saía. Você acha que mulher fala alguma coisa lá? Não. Cadê os homens da dança? Cadê os homens das artes? Onde estão? Uma parte do nosso grupo esteve na Arábia Saudita. Aí uma menina loira, linda, andando na rua, o moço veio e pegou no braço dela. Lá eles pegam e falam assim, vou casar. A mulher, se quiser que chore. Aí o nosso professor de balé, ele é bravo, é o cara mais bravo que tem na companhia, é ele. Ele, opa, essa aí é minha. Aí ele, sorry. Não sei por que eu estou falando isso. Estou aqui tentando saber por que eu estou falando isso. Mas enfim, homens, por favor, se levantem. Se levantem. O que Jonas fez? Vamos voltar lá. Estou tentando saber por que eu estou falando isso ainda. Sabe o que acontece quando o profeta dorme? O povo perece. Sabe o que o povo fez aqui? Pegou as malas e começou a jogar fora do barco, para o barco não afundar. Quando um profeta está calado, quando um profeta está indo na direção errada, quando um profeta simplesmente está fora do prumo de Deus, todos que estão ao redor dele sofrem perdas. Então, hoje à tarde eu disse que todos os que estão nas artes estão de alguma forma ligados ao ministério profético. Meu irmão, em nome de Jesus, não se cale. Faça o que Deus te mandou fazer. Em nome de Jesus, não se cale, se levante. Eu já vi crianças dançando e pessoas sendo curadas, porque eram crianças cheias do Espírito. Eu já vi pessoas dançando e uma vez eu vi um sujeito se levantando de uma cadeira de rodas sem ninguém pôr as mãos. Eu já vi gente tocando e na hora do solo de bateria, o sujeito ficar endemoniado, ser liberto, dar glória a Deus sem ninguém pôr as mãos. Porque a unção que está aqui em cima, ela vai invadir o povo. Nós já vivemos milagres nas ruas. Nas ruas, porque Deus tem um propósito quando você está no prumo de Deus. Uma vez nós fomos a Londres. Estávamos lá e o pessoal virou para nós e falou assim, amanhã, 9 horas da manhã aqui. E não é 9 horas de brasileiro não, tá? É de inglês. Não precisa dizer porquê, né? Falei, tá bom. Fomos dormir, o fuso horário ainda estava meio confuso. Aí acordamos no outro dia, a hora que eu olhei no relógio, 8 horas da manhã. Eu falei, meu Deus, nós vamos chegar atrasada. E eu saí catando aquele povo, 20 adolescentes comigo.
Saí catando o povo, vamos, gente, vamos. Eu pensei assim, vou sair na frente, que eles vêm tudo atrás, né? E saí na frente, falei, vamos embora, e aquele batalhão atrás, né? Uns arrumando cabelo, outros... A gente tinha que atravessar uma avenida de 2 pistas, entrar no metrô, em 5 minutos no máximo, aí a gente conseguiria chegar lá a tempo, porque lá é tudo cronometrado. Como a gente estava muito agitado, era o primeiro dia de Londres, eu não tinha me acostumado ainda que o trânsito era virado. Cheguei, olhei, não via carro, eu só ouvia buzina e o ventinho. Pá! E aí alguém me chamando assim, Santa, né? Passou assim, né? Me deu até um gelo assim, irmãos, ó. Alguém já quase foi atropelado aí? Mais uma discípula minha, que hoje é pastora, ela me segurou assim, ó. Aqui e aqui. E eu senti segura, porque ela me segurou e eu só senti o ventinho. Aí eu dei um passo para trás, olhei para eles, estavam todos parados ali, na distância daquele leão ali, ó. Eu falei, Luciane, obrigada. E eles assim. Se você não me segura, Luciane, eu estava na glória. Ela falou, eu nem encostei no você, não. Falei, Luciane, eu nem estava ouvindo o que ela estava dizendo. Falei, Luciane, se você não me segura, eu tinha ido para a glória. Eu não vi o carro. Ela falou assim, de lá, né? Nenhum de nós encostou em você, Adriana. Aí o outro gritou de lá assim, eu vi o carro passando em cima de você. Falei, gente, vocês não estão entendendo. A Luciane Avelar, ela me segurou. Eu vi a Luciane, eu senti ela me segurando. Eu estou dizendo para você, diante de Deus, Adriana, eu estou aqui desde a hora que o carro passou aí, ó. É o Senhor que nos guarda, irmãos. Aí pronto, né? Pensa, 15 dias você ouvindo os adolescentes assim. Na hora que a gente ia atravessar a rua, vinha um grudava de um lado, outro grudava do outro. Pastor, ó, você olha para um lado, olha para o outro, agora você passa. Ai, 15 dias ouvindo a mesma coisa. É o Senhor quem faz. Uma vez nós recebemos um convite para pregar aqui em São Luís do Maranhão. Meu horário está terminando, né? Pregar aqui em São Luís do Maranhão. E o pastor virou e falou assim, pastor Adriana, minha igreja é muito carente, mas eu preciso que vocês nos deem pelo menos 10 a 15 dias lá. E tem um detalhe, não posso pagar a passagem. Falei, pastor, vou ver com a equipe. Ele falou, vai nas férias. Vocês tiram lá uns 3, 4 dias na praia. Pensa, Goiânia na praia é uma beleza. Aí eu falei com a turma, né? Falei, gente, olha, o pastor está precisando, nós tínhamos cancelado uma atividade, falei, nós estamos com um mês livre, vamos trabalhar e vamos? Vamos, e nós temos só patrocínio. Nós não temos patrocinador, nós temos patrocinador. Os irmãos conhecem patrocinador? O que nós fizemos? Uns faziam pão de queijo, outros faziam pamonha, a gente fazia pedágio na rua para levantar as passagens. Fomos levantar, faltava 15 dias, a gente tinha que levantar. Aí levantamos o dinheiro, e isso já tem alguns anos, a gente podia reservar a passagem, eu conheci o dono da agência, ele reservou todas as passagens para a gente comprar na hora de embarcar. E a gente ia embarcar de manhã e ia ter um espetáculo no teatro à noite, estava tudo marcado. Os irmãos lá de São Luís venderam geladão na praia para bancar a nossa alimentação, e nós íamos ficar hospedados na casa dos irmãos. Só que na hora de juntar o dinheiro e agradecer a Deus, um dos membros nossos, que é pai de família, tinha uma filhinha, que ela é especial, pequenininha, e ele disse para mim, Adriana, eu não posso ir nessa viagem, nem eu, nem minha esposa, nem minha filha. Minha filha é especial, todo mundo sabia, né? E ela precisa tomar um remédio, esse remédio é muito caro, eu já fui atrás do governo, já fui atrás de empresário, já fui atrás de um monte de gente, ninguém pode me ajudar. Se eu não conseguir o dinheiro, em uma semana eu vou assaltar alguém, porque eu tenho que dar esse remédio para ela. Eu não tenho escolha, eu preciso fazer algo, eu não posso simplesmente viajar para a missão e a minha filha ficar nessa situação. Aí Deus falou no meu coração assim, pega todo o dinheiro e dá. Aí nessa hora você fala assim, está repreendido em nome de Jesus. Né? Aí veio uma adolescente e falou assim, pastora, Deus mandou dar o dinheiro. Vai sentar, menino. Aí vem outro, pastora,
Deus mandou dar o dinheiro. Vai sentar. Né? Aí eu falei, Max, por favor, espera lá fora um pouquinho, vou conversar com a turma aqui. Eu falei, o que Deus falou com vocês? Aí foi aquela algazarra. Deus mandou dar o dinheiro, Deus mandou dar o dinheiro, Deus mandou. Eu falei, tá bom, todo mundo trabalhou, vocês estão de acordo? Estamos. Chama o Max. Max, nós vamos te dar o dinheiro. Aí foi aquela choradeira, porque o valor que tinha lá era exatamente o valor do remédio da menina. E o Espírito Santo veio, e todo mundo chorou, e pensa naquela algazarra. Demos o dinheiro para ele. Aí um adolescente lembrou, pastora, e agora? Quando o pastor está assim, na fé, ele tem umas respostas jóia na ponta da língua. Ele falou assim, quem mandou dar o dinheiro? Aí todo mundo, foi Deus. Eu falei, então o problema é dele. Aí o povo foi embora. E aí o sangue esfriou. Essa é a melhor parte. Eu fiquei andando de um lado para o outro assim, meu Deus, eu fui emocional. Não era a voz de Deus aquele negócio. Não era a voz de Deus aquele negócio. Eu dei o dinheiro, meu Deus, amanhã o pastor alugou o teatro para nós lá. Amanhã ele alugou. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Chorei, pedi perdão. Iniciei um jejum. Fiz tudo que alguém poderia fazer. Deu 2:30 da manhã, o cansaço me venceu. 3 horas o telefone toca. Oi, pastora. Oi, Carlinhos. Liguei para te contar que eu tenho um amigo lá em Teresina. Você me ligou às 3 da manhã. Já me ligaram para expulsar demônio de madrugada, isso é normal, mas para me contar que tem um amigo no Nordeste é a primeira vez. Não, pastor, é porque ele está aqui em Brasília. E ele tem um avião. O que você quer falar, Carlinhos? É o seguinte, pastor, ele tem um avião, ele está aqui em Brasília. E eu perguntei se ele pode levar a gente, e ele disse que pode. Eu falei, você falou que nós somos 21? Ele falou, falei. Aí eu pensei rápido, né? Falei, então não deve ser um aviãozinho, né, irmãos? Para levar 21, pensa. Não é um monomotor. Não é um bimotor pequeno. Tá, então tá bom. Eu falei, o que ele disse? Ele disse que leva. Só que tem que estar 9 horas da manhã lá em Brasília. Falei, liga para todo mundo, fala para o povo vir para cá agora. Liga para os pais, vou ligar para a igreja, liguei para o pastor. Pastor, me presta o combão. Na época a igreja tinha Kombi. Essa igreja aqui já teve Kombi alguma vez na vida? Já teve? Ainda tem? Eu gosto de uma Kombi, já dirigi muito uma Kombi, viu? Aí entramos na Kombi, a nossa Kombi era novinha, irmãos. Ela não, sabe aquela folguinha que tem na Kombi assim? A nossa não tinha, ela tinha férias. Você girava e tá. Quando travava, aí é que a Kombi começava... Entendeu? Era novinha. Botamos o povo na Kombi, no carro dos pastores e pá, para Brasília. Chegamos lá em Brasília. Eu tive muito que usar a minha fé. Porque o avião era cargueiro. Era um aviãozinho pequeno, só tinha 2 bancos, irmãos. Eu falei, Senhor, o Senhor não está fazendo isso comigo. E a pastora Luciana, minha irmã, ela viaja 2 vezes por mês. De avião, mas ela tem receio de avião. Ela tem que respirar e aí ela viaja. Ela é desse jeito, mas ela enfrenta 2 vezes por mês, né, Kátia? Ela enfrenta e vai. E aí, o pessoal, e aí, Adriana, é seguro? Eu falei, bom, se Deus mandou, é porque é. Aí entramos no aviãozinho, parecia uma boca de, um negócio de baleia, assim, já viu aquelas carcaças de baleia, assim? Nós nos sentimos assim, um monte de azeitona na boca do banguelo, sabe? Sentamos lá e o aviãozinho, eu falei, subiu. Pelo menos, né? E aí a Luciana começou a ficar nervosa. Por quê? Porque começou a chover. Aí a Luciana sentou no meio dos bancos do piloto e falou assim, ô moço, não dá para eu subir um pouquinho mais, não? Ele falou assim, olha, se eu subir, o avião explode, porque não tem pressurização. Aí a gente falava assim, Luciana, por favor, filha, vai lá para trás deitar. Mas ela, quando está nervosa, ela fala. Ela fala. Tem mulher que é assim, né? Não é? Eu conheço um homem assim também, que quando está nervoso, fala. Aí ela falou assim, moço, então desce um pouquinho mais, está balançando muito, porque está até, né? Estava goteirando dentro do avião, porque não tinha pressurização mesmo, né? Desce um pouquinho mais. Não, nós estamos numa região montanhosa. Se eu descer, nós seremos os próximos mamonas assassinos.
Luciana, por favor, filha, vai lá para trás dormir. Ô moço, eu estou muito nervosa, o senhor percebeu? Ela falando com o piloto, eu percebi. Conta uma história aí pra gente, para ver se a gente acalma. Aí ele falou, eu tenho muitas histórias. Aí o resto da trupe que estava deitado sentou para ouvir a história. Aí ele começou, uma vez eu caí de avião. Falei, chega, não conte mais nada. Só que antes de eu interceptar, a Luciana fez a pergunta fatídica. Por quê? Ele falou, estava chovendo. Eu falei, para... Jejum de palavras, a partir de agora. Pronto, está promulgado, ninguém fala mais nada. Nossa conversa agora é só vertical. 3h30 balançando, irmãos. Quando nós descemos, sem brincadeira, eu não sei se tem alguém aqui que trabalha nessa área, mas a gente fazia assim, ó. A gente não sabia, não tinha equilíbrio, entendeu? Aí ia para o outro lado, assim, ó. Nós ficamos umas 3 horas para poder achar o eixo. Mas sabe que foi um dos melhores evangelismos que nós já fizemos em toda a nossa história de 25 anos? Irmãos, nós fomos em tudo quanto é lugar que você puder imaginar. Nós subimos no trio elétrico do cover do Tchan. Para dançar e evangelizar. E aí a gente sabe que está funcionando, porque na hora que você começa a dançar, aí o povo começa a puxar a roupa assim, ó. Aí tem gente que arruma toalha, tem gente que tira chapéu, esconde cerveja. Aí você fala assim, está funcionando. E no final, quando você faz o apelo, aí o povo começa a chorar e diz, eu quero esse Jesus. Nós voltamos de ônibus para casa, graças a Deus. O que eu quero te dizer é que quando Deus nos manda fazer algo, Ele vai à frente, Ele faz, e nem sempre é da nossa maneira. Nem sempre é da nossa maneira. Vou terminar com o último testemunho. Para falar de Jonas ainda. Uma vez nós estávamos na Bélgica. E tinha um garoto, um filho de muçulmanos, andando conosco o tempo todo. Na verdade, ele estava interessado nas meninas. A gente percebeu que ele estava. Só que eu orientei os rapazes. Falei, faz amizade com ele, nós vamos orar por ele todos os dias. E aí vocês vigiam as meninas. Mas não afasta ele, não. Porque nós vamos ganhar ele para Jesus. E nós ficamos lá quase um mês, e todo dia a gente levantava e orava por ele, orava. Aí ele chegava, todo alegre. E aí, ele ouvindo a gente pregar o evangelho, a gente prega o evangelho na rua, abertamente. A gente dança, o povo junta para ver, a gente pega o microfone e dá-lhe o evangelho. Faltava 3 dias para a gente ir embora, ele chegou em mim e falou assim, pastora, esse Jesus aí que vocês pregam aí, você fala com ele mesmo? Eu falei, falo. Todo dia? Eu pensei e falei, todo dia. Mas ele fala com você? Eu falei, fala. Deus não fala, irmãos? Como que Jesus fala? Através da palavra de Deus? Através do coração? Às vezes através de uma pessoa? Mas principalmente pela palavra. Ele fala conosco todos os dias. Só não ouve a Deus quem não busca o Senhor. Não é verdade? É ou não é? Eu disse para ele, falei, fala. Ele falou assim, você sabe que meus pais são muçulmanos, né? Falei, sei. Ele falou assim, será que esse Deus seu aí sabe alguma coisa a meu respeito? Eu falei assim, com certeza. Aí ele fez um desafio para mim, falou assim, faz o seguinte então, pastora, se ele falar de mim para você, eu vou, como você diz aí, abrir meu coração para ouvir. Aí eu falei, olha, deixa eu só te falar uma coisa. O Deus é ele. Então, se ele quiser falar, ele vai falar. Se ele não quiser falar, ele não vai falar. Ele falou, não, mas eu vou fazer esse teste aí. Você falou que a gente tem que fazer teste com Deus e tal, não sei o quê. Então, se ele falar de mim para você, eu vou abrir meu coração. Aí nós começamos a orar por ele. Quando foi no outro dia, faltavam 3 dias para a gente ir embora. Pastora, e aí? Falou com Deus hoje? Falei, falei. Ele falou de mim? Falei, não, Abdu, não falou. Segundo dia, a mesma coisa. Ele falou de mim? Não, Abdu, não falou. Terceiro dia, eu o vi de manhã, depois ele sumiu. Quando foi à noite, fizemos a última apresentação, era uma igreja de brasileiros.
E aí nós notamos que o Abdu não estava lá. Eu falei, gente, cadê o Abdu? Ele sumiu, ele não está aqui. Quando a igreja estava quase vazia, ele levantou do último banco e veio à frente. Aí falou comigo, falou, pastora, tudo bem? Primeira vez, única que eu ouvi sério. Você falou com Deus hoje? Eu falei, falei. Ele falou, ele falou de mim? Aí eu vou te contar um pecado que eu quase cometi. Eu quase menti. De verdade. Eu pensei assim, vou falar para ele que Deus tem um plano na vida dele. Vou falar para ele que Jesus o ama demais. Eu estou mentindo, irmãos? Em partes. É porque Deus não falou isso para ele. Não é verdade? Aí, a hora que eu estou quase pecando, é só eu que faço isso, claro. O Espírito Santo falou no meu coração, a verdade liberta. Falei, ô Jesus, me perdoa. A gente é tão carnal, fica querendo ajudar o Senhor. Olha o que deu Ismael, ó. Não é? Eu falei, Abdu, Deus não falou nada. Aí ele falou para mim assim, tá vendo? Esse Deus seu aí não é bom nada. Ele nem gosta de mim, que se ele gostasse, ele tinha falado. Eu vou ficar com o meu mesmo. Aí Deus falou no meu coração. Eu falei, ó, sabe por que o meu Deus não falou? Vou te falar por quê. Eu vou embora amanhã. E aí, quem vai ser o intermediário? O nosso Deus não é assim. O nosso Deus vai falar no seu coração. Ele não precisa de intermediários. Então agora, você fez um desafio para mim e eu aceitei, certo? Certo, eu vou fazer um desafio para você então. Aí ele falou assim, o que é? Eu falei, você vai dobrar o seu joelho lá na sua casa, no seu quarto, e você vai ser sincero, porque o meu Deus conhece o coração das pessoas, e se você não for sincero, isso nada vai adiantar. Ele falou, o que é para fazer? Eu falei, você vai dobrar o joelho e você vai dizer o nome dele completo. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Você vai falar assim, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu ouvi falar que o Senhor existe. Se o Senhor existe, fala no meu coração, de uma forma que eu possa compreender que o Senhor é real. Aí ele falou assim, ah, tá, eu vou fazer isso. E aí? Eu falei, e aí ele vai falar com você de uma forma que você possa compreendê-lo. Você acha que Deus vai falar comigo? Eu falei, vai, se você for sincero, ele vai. Porque a Bíblia fala que ele não resiste a um coração quebrantado. Aí ele falou assim, não acredito não, mas e se ele falar, o que eu faço? Eu falei, se ele falar, ou quando ele falar, você procura o pastor e fala assim, pastor, me ensina a Bíblia, agora eu preciso conhecer a Bíblia. Aí ele me deu um abraço e fomos embora. Dali nós fomos para a Inglaterra. Uma semana depois eu liguei para o pastor. Falei, pastor, como é que está tudo aí e tal? As pessoas que nós ganhamos. E o Abdu? Ele falou, Adriana, o Abdu enlouqueceu. Falei, por quê, pastor? Ele falou assim, ó, saiu da casa dele, está querendo mudar para a minha casa, comprou uma Bíblia. Ele fica atrás de mim. Nossa, ele está até enchendo. Ele fica atrás de mim assim, pastor, o senhor tem que me ensinar a Bíblia? Pastor, o senhor tem que me ensinar a Bíblia. O senhor tem que me ensinar a Bíblia. Deixa eu lhe dizer algo. Quando Deus nos manda fazer algo, não é da nossa maneira. É da maneira dele. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Às vezes a gente está pronto para fazer a obra da nossa maneira. Olha o que eu ia fazer. Eu ia ministrar no coração dele, achando que estava arrasando. Mas quando Deus vem da maneira dele, é aí que tem fruto. E os frutos que Deus nos dá são frutos que permanecem. Nós não podemos ser como Jonas, nos aprontar para fugir daquilo que Deus tem para nós. Algumas pessoas aqui fazem a obra sem consciência alguma do que estão fazendo. Mas deixa eu te falar, Jesus te ama muito. E hoje, nessa noite, nós precisamos trazer a consciência da palavra de Deus de volta a nós. Quantas pessoas já subiram na plataforma para ministrar e desceram achando que foi sem sentido? De verdade. Erga a sua mão. Sabe por quê? Nós precisamos entender, irmãos. Nós temos que ter um altar secreto. O que nós expressamos aqui, ó, no altar público, tem que primeiro ser gerado no altar secreto. Só você e Deus. Senão não vai passar de movimento. Os irmãos estão entendendo? Eu tenho aprendido isso. Eu quero confessar para vocês que nesses 25 anos, algumas vezes eu também subi e desci, como se não tivesse sentido algum. E aí eu entendi
que o meu altar secreto naquele momento não tinha funcionado, que eu não tinha aplicado meu coração, eu não tinha sido sincera. Nós precisamos entender que Deus tem profetas para essa geração. E você não pode se calar. Mas você só pode falar daquilo que você ouviu dele. E para isso você precisa ter um altar secreto. Você precisa gerar isso no altar secreto. Há alguém aqui que não tem certeza da sua salvação? Se Jesus voltar hoje, você tem dúvidas de que vai. Isso é um sinal de que você precisa publicamente entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você precisa entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Deus está falando no meu coração que algumas pessoas aqui precisam fazer isso. Hoje nós estamos com uma geração que nasceu na igreja. E nós nos acostumamos com o mover de Deus. Nós nos acostumamos com a religiosidade. Mas muitas vezes nunca tivemos a ação de verdadeiramente entregar o nosso coração a Jesus. Eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, faça isso, entregue seu coração para Jesus. Faça assim com a mão, você que quer entregar sua vida a Jesus definitivamente. Eu quero orar com você. Na galeria, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aqui embaixo, eu sei que tem gente, Deus falou ao meu coração. Não se envergonhe, vergonha é a gente permanecer do jeito que está. Por favor, saia dos seus lugares, venha até aqui à frente, para que nós possamos impor as mãos sobre você, te abençoar, orar com você. Pergunte à pessoa que está do seu lado, mesmo que você durma com ela. Diz assim, ó, você quer receber o Senhor Jesus? Você quer entregar sua vida a Jesus? Pegue na mão dessa pessoa e traga ela aqui. Por favor, venha rápido. Você quer entregar sua vida a Jesus? Venha, venha. Não tem decisão mais importante a fazer do que essa. Pode vir. Venha rapidamente, venha rapidamente. Há aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus, mas se esfriaram no seu coração. Se esfriaram no seu coração. E estão dentro da igreja, sentados todo domingo. Mas o coração está frio, está longe de Deus. Quem são essas pessoas? Deus quer atear fogo a você hoje. Quem são essas pessoas que estão aqui? Deus quer renovar a sua vida hoje. Por favor, faça assim com as mãos. Se você é aquele que está sentado no banco da igreja, mas está frio, Deus te abençoe. Vem pelo lado de cá, meu irmão. Ó. Esses que precisam do fogo de Deus, venha pelo lado de cá, por favor. Aqui é para receber Jesus. Quem precisa do fogo já recebeu. Vem de cá. Vem de cá. Vem de cá, vem de cá. Vocês que estão recebendo Jesus pela primeira vez, olhe para mim, por favor. Olhe para mim. Coloca a mão no coração e olhe para mim. Vocês que estão aqui na frente recebendo Jesus no coração, olhe para mim. Essa decisão, ela é pessoal e intransferível. Quem tem que entregar o coração para Deus são vocês. Nós vamos ajudar nessa oração, mas é você quem tem que fazer isso. Amém? Coloca a mão no coração e diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, mas também reconheço a obra da cruz, que o Senhor morreu e ressuscitou por minha causa. E hoje eu entrego o meu coração nas tuas mãos e te peço, toma conta de mim. Escreve o meu nome no livro da vida, para que um dia, na eternidade, nós possamos nos lembrar desse dia tão glorioso, quando eu voluntariamente te entrego a minha vida, o meu bem mais precioso. Te amo, Jesus. Faça a sua oração a Jesus. Pode falar o que você quiser para o Senhor. Pai, eu quero abençoar os meus irmãos e declarar sobre eles a glória do Senhor. Que eles possam, Pai, em nome de Jesus, a partir de hoje, vislumbrar, Senhor, uma vida cristã cheia do Seu Espírito. Que
Que os milagres do Senhor os acompanhem. Que os frutos do Senhor os acompanhem. Que a consciência da fome e sede da palavra os acompanhe. Em nome de Jesus. Olhe para mim, queridos. Olhem para mim. Olha o tamanho da família de Deus sua agora, ó. Vocês podem chegar para cá agora que o pessoal vai anotar o nome de vocês. É lá? Então vamos seguir esses moços aqui, olha, de vermelho. Que eles vão dar uma instrução para vocês ali, tá certo? Pode seguir. Chega para cá, irmãos. Chega para cá. Chega para cá. Eu sou de Goiânia. Houve uma época na minha cidade, bem baixinho, bem baixinho. Vocês que estão aqui. Houve uma época na minha cidade que houve um prenúncio de avivamento. Igual também houve aqui uma época. Havia uma banda lá que chamava-se Koinonia. Sabe quem fazia parte dessa banda? Ludmila Feber, Kleber Lucas, Bené Gomes, Alda Célia e outros músicos, tão abençoados quanto. A gente saía da nossa igreja, ia para a porta da igreja deles. As igrejas de Goiânia iam para lá. Sabe por quê, irmãos? Quando eles cantavam, para encerrar o louvor, o culto lá terminava 00:30, 1h, todo domingo. A gente ficava encostado do outro lado da rua, porque não cabia. Todo mundo em silêncio, aquela multidão na rua, na porta da igreja, porque lá dentro já não cabia mais, a gente ficava de fora. Só para ouvir os irmãos cheios do Espírito, era nova convertida, cantar, porque a glória de Deus parecia uma nuvem, ela invadia a igreja e saía assim. E um dia, eu ouvi algo do pastor Bené. Estávamos todos assim em pé, e ele falou assim: Senhor Jesus, me dá permissão para eu ensinar os meus irmãos aquela música que eu canto para o Senhor lá no meu quarto. Papai, me dá permissão para eu ensinar para os meus irmãos essa música, porque ela é tão linda e eu acho que o Senhor vai gostar de ver toda a congregação cantando para o Senhor, igual eu canto há tempos lá no meu quarto. E ele começou a nos ensinar. Ao único que é digno de receber. Para um pouquinho. Daqui a pouco nós vamos cantar essa música. Sabe por que eu estou te contando isso? Porque a única forma de manter a chama acesa é o altar secreto. Tem mais gente aqui, viu? Pode se levantar e vir. Não saia daqui do jeito que você entrou. Você está frio de coração. Levante-se e venha. O Senhor vai até a fogo a você. Pode levantar e vir, irmãos. Da galeria também. Levante-se e venha. Coloque sua mão no coração, fale com o Senhor. E receba a porção do Espírito Santo de Deus. Receba a porção do Espírito Santo de Deus. Receba a porção do Espírito Santo de Deus. Toda a igreja fique de pé e vamos cantar ao Senhor. Toda a igreja.